bem, candidatos? Mais uma orientação acerca da sua prova discursiva para auditor fiscal da Receita Federal Brasileira e para analista tributário da nossa Receita. Qual a recomendação fundamental? Acompanhe comigo. Uma primeira observação diz respeito à apresentação dos seus textos. Lembre-se de que seu texto será lido, compreendido e avaliado. Isso significa legibilidade. Todo o carinho na hora de produzir o seu texto, isso quando pensar na apresentação textual, que diz respeito à legibilidade, padrão das letras que você utiliza, grafia, capacidade de o texto ser lido. Isso é a legibilidade. Paragrafação, demarque o início de cada parágrafo, não precisa se estender em mais de 1,5 centímetros. Marque o início do seu parágrafo, respeite as margens e evite rasuras. Isso é cuidar da boa apresentação. Ela será pré-requisito para a sua leitura. Por mais consistente que seja seu texto, sem uma adequada apresentação, sem a capacidade de ser lido, seu texto não vai ser decifrado, tampouco avaliado. Portanto, assegure um bom desempenho da sua prova discursiva desde a apresentação. Um outro aspecto, acompanhe comigo. Quando pensar na elaboração dos seus textos, certamente você vai estar preocupado com o conteúdo a expor a respeito do tema. Óbvio que essa preocupação é bastante válida, até porque a proposta temática vai envolver uma das disciplinas legislação aduaneira, direito tributário, direito constitucional, direito administrativo e, obviamente, a exposição das informações ganhará validade à medida que você se respaldar na legislação, for preciso nas referências aos textos legais, à doutrina, à jurisprudência. Isso é que vai dar validade conteudística. Mas lembre-se de um aspecto fundamental. Seu texto será avaliado, antes de tudo, por um avaliador de redação. Embora vá ser feito um julgamento acerca do conteúdo e da validade do conteúdo, isso será feito por um avaliador de qualidades textuais. Seu texto será submetido a uma avaliação de um profissional de língua portuguesa, de um conhecedor de estruturas textuais, que julgará, antes de tudo, a extensão dos seus períodos, se há prolixidade, qual foi a seleção do vocabulário que você fez, de que forma se deram os recursos de articulação de informações no corpo dos parágrafos. Estas são qualidades que seu texto deverá apresentar. Além de cuidar do conteúdo, sobremaneira, você também vai estar atento ao fato de que será lido e avaliado por alguém que vai, sobretudo, buscar qualidades textuais. Isso diz respeito à seleção do vocabulário, antes de tudo, a correção gramatical, a extensão das frases, a articulação dos períodos. Portanto, cuidar do uso de bons articuladores é garantir a eficiência do seu texto. Selecionar um vocabulário apropriado ao tema de que você trata é também garantir o seu bom desempenho. Fazer com que haja progressividade nas ideias, encadeamento lógico entre parágrafos. Por mais específico que seja seu conteúdo, você não vai fazer uma lista de tópicos informando, por exemplo, quais são os requisitos da responsabilidade tributária 1, 2, 3, A, B, C, D, E. Você vai compor um texto de até 60 linhas, por exemplo, o analista tributário, um texto de até 60 linhas. O auditor, um texto de 60 linhas e mais outros textos de até 30 linhas, as chamadas questões discursivas, sobre as quais vou trazer algumas recomendações aqui também. Então, na hora de produzir um texto, lembre-se do fato de que ele, antes de tudo, deve ser eficiente por ser texto. O que isso significa? Um aspecto determinante. Acompanhe. Texto é um todo. Texto é teia, é tessitura, é entrelaçamento de fios e fibras. No nosso caso, quando pensarmos em texto verbal, texto produzido com palavras, as fibras dessa tessitura são as palavras que se conectam e geram orações, que se articulam formando períodos compostos e estes, uma vez articulados de maneira eficiente, promoverão os parágrafos. Quando os parágrafos se harmonizarem, teremos um todo chamado texto. Não se afaste dessa ideia de que um texto é um todo e, portanto, busque encadeamento lógico entre todas as suas estruturas internas. Isso significa cuidar da coesão para promover a coerência no seu texto.
Guarde com muita atenção essas recomendações e lembre-se delas na hora de compor o seu texto. Grande abraço.